Chegamos no final da temporada 2018. Os resultados podem não ser os sonhados para a dupla Grenal, mas se analisarmos racionalmente, foram os possíveis. Grêmio começou o ano alcançando os objetivos do primeiro semestre: campeão gaúcho e campeão da Recopa. As duas conquistas deixaram a esperança de pelo menos mais uma volta olímpica no segundo semestre. Ao nos aproximar da Copa do Mundo, a gente já começava a perceber algo estranho. O elenco era limitado. Tinha um bom time, mas que estava sob pressão. Humanamente impossível atletas profissionais de um futebol como é disputado hoje suportarem a carga de 3 competições. Então, certamente, 2 caminhos a serem seguidos: ou contratar, o que não tinha condições devido à falta de dinheiro, ou priorizar competições. O Grêmio priorizou a Libertadores, o Grêmio deixou de mão o Campeonato Brasileiro. Não. O Grêmio cometeu o seu grande erro. Mas como erro? Se ele usou a mesma tática nos anos anteriores e deu certo. Na verdade, 2016 e 2017, o Grêmio apostou, tentou disputar as 3 competições ao mesmo tempo. O time foi se desgastando e títulos caíram no colo. Uma aposta, digamos, com 60% de dar errado. Mas como o futebol é resultado, as conquistas consagraram o errado. Agora, em 2018, não deu certo. O Grêmio não foi adiante no Campeonato Brasileiro, o Grêmio foi eliminado na Copa do Brasil e perdeu de forma melancólica em casa a classificação para a final da Libertadores. Então, se é para disputar 3 competições, tem que priorizar 2. Não adianta, a não ser um elenco milionário, que não é o caso, não vai conseguir disputar 3. Então, o que é priorizar 2? Vamos pegar no grau de importância para o Grêmio. Libertadores, sem dúvidas. O brasileiro tem o risco do rebaixamento. Então também é fundamental investir. Restaria a Copa do Brasil. Então teria que agir como agem os clubes ingleses. Eles montam um time alternativo e as Copas eles disputam com aquele time, tanto a Copa da Liga quanto a Copa da Inglaterra. E é assim que o Grêmio tem que fazer com a Copa do Brasil. Ou seja, o time titular terá só 2 competições para se preocupar. A própria carga emocional é menor. Se o alternativo der uma liga e chegar longe, ótimo. Mas se for eliminado na primeira rodada, um problema a menos. Não adianta sonhar com as 3. Porque esse sonho acaba ocasionando o que nós vimos agora em 2018. Um Grêmio desgastado foi eliminado dentro de casa. Perdeu todos os títulos na arena. Contra o Flamengo, saímos ganhando de 1-0. Era a primeira partida. Teríamos o jogo de volta, como manda o regulamento da Copa do Brasil. Ao invés de matarmos o jogo, morremos no segundo tempo. Tomamos um gol ao apagar das luzes. Aí no Maracanã não tinha jeito mesmo. Contra o River, o mesmo.
Começamos ganhando de 1-0. O Everton, grande jogador, nosso principal destaque no ano, mas falhou de uma forma inaceitável. Sozinho diante do gol para matar a competição. Não que ele não pudesse errar, todo mundo erra, mas um jogador do seu nível não poderia concluir da forma bizonha que concluiu. Então qual foi o resultado? O resultado foi um segundo semestre perdido. Então o Grêmio perdeu para o Grêmio. Que sirva de lição. 2019, Copa do Brasil, time alternativo de ponta a ponta até onde suportar. Time titular na Libertadores e no Brasileiro. Para não acontecer o que aconteceu no Campeonato Nacional, que os principais pontos nós também perdemos dentro da arena. E o Inter? O Inter é outra história. Começou o ano numa cena de dar medo, filme de horror. Segundo o próprio D'Alessandro confessou, eles treinavam sem ter uma água para tomar banho nos vestiários, porque a água não tinha sido paga. A limpeza no Beira-Rio não acontecia. Salários atrasados. Dispensaram, deram de presente um monte de jogadores, emprestaram outra leva para se livrar dos salários. Acreditavam que com o que sobrou, fariam um bom primeiro semestre e chegariam longe na Copa do Brasil, sendo competitivos no Brasileirão. Não foi o que aconteceu. Eliminados no primeiro jogo do mata-mata do Gauchão, eliminados na Copa do Brasil contra o seu algoz o Vitória, e começando o Brasileirão, deixando marcas que iria jogar para não cair. Aí, de repente, diante dessa realidade, surge o milagre. Começam a contratar. Vem um marketing que eram favoritos. Surgiu dinheiro, não se sabe de onde. Se esse dinheiro veio de investimentos, de sócios, se esse dinheiro realmente entrou de forma lícita, sem pagar juros, parabéns. Mas se for o que todo mundo acredita, se jogaram numa aventura, gastando o que o clube não tem, endividando mais ainda o Internacional, o tempo mostrará. E a conta virá e será bem alta. Mas daí do nada, montaram um time que certamente não cairia. Ficaria ali no bloco intermediário. Aí de repente, os juízes começaram a errar em favor do Colorado. Então, surgiu a questão do apito amigo Nike. A Nike entrou com tudo junto à CBF para levar o Inter para o G4, pois não iria admitir mais prejuízos. Pois no início do ano, sócios estavam debandando, material esportivo não era mais vendido, o Inter não aparecia mais na mídia, a Nike não suportaria. Aí claro que o Colorado chega e diz, não, isso aí é lenda, isso aí não existe, isso aí é coisa de gremista. Todo mundo erra, todo time é beneficiado e prejudicado por arbitragem. Tudo bem. O grande problema não é o erro em si, é a forma e a quantidade que ele acontece. Então lances polêmicos são normais. Bom, aquele lance
muito reclamado, aquele pênalti no final do jogo contra o Vasco. Eu achei que não foi. Com o uso da televisão, muitos chegaram à conclusão que realmente não aconteceu. Só que foi um lance rápido. Não se pode cobrar ou punir um árbitro que, sem o auxílio da televisão, marque um pênalti daqueles. Outro exemplo, que aí o Colorado tenta usar, não, mas o Grêmio contra o Bahia, aquele pênalti que o Marinho se jogou, não aconteceu. É outro lance polêmico. Tanto foi que o analista de futebol da Sport TV disse que não foi pênalti. O analista da Fox disse que foi pênalti. Ou seja, lances polêmicos acontecem todos os dias. Todas as equipes são prejudicadas e beneficiadas. Faz parte do futebol. E segundo os jurássicos da Nike, é o que mantém a paixão do esporte, que é a discussão no botequim no dia seguinte do jogo. A questão colorada é outra. Os 2 pênaltis no Grenal 417. O impedimento clamoroso do Moledo no segundo gol contra a Chapecoense no primeiro turno, quando o time de Chapecó estava em cima, endurecendo o jogo. Aquele gol anulado do Cruzeiro no jogo no Mineirão. O pênalti marcado contra a Vitória, com o jogador claramente fora da área. O gol do Damião com 4 impedidos. O gol de Potker com a mão no primeiro jogo contra o Atlético Paranaense. E aquela vergonha nesse último jogo também contra o Furacão. Cara, são lances explícitos, unânimes, todos dizem, não aconteceram. O único lance que o Internacional foi prejudicado claramente foi num jogo contra o Palmeiras lá no primeiro turno. O restante não. Teve um gol anulado do Nico Lopes contra o Vitória. Não, primeiro não teve um gol anulado, porque o juiz apitou antes. E segundo, o impedimento que foi mal marcado, se visto na televisão, com aquela tirateima, claro, aí é fácil. Mas o jogador veio correndo. Foi um lance tão rápido que pediram para revê-lo na TV, porque ninguém tinha certeza. Então é isso. Sem contar as 2 vergonhas, os 2 vexames do ano. Contratação de Guerreiro, um cara que todo mundo sabia que não iria jogar em 2018, e o aliciamento de Sarrafiore, que obriga o Inter agora a tirar 10 milhões de dólares, sabe de onde? Para pagar o Huracan. E enquanto não fizer isso, o menino não vai atuar. E pasmem, tanto Guerreiro quanto Sarrafiore estão recebendo salários. Então é isso. Dupla Grenal 2018 está terminando. Erros dos 2 lados, mas os 2 estarão na Libertadores o ano que vem. Então aprendam com os erros e que tenha o futebol gaúcho uma temporada 2019 muito melhor.